Deus. Amen. Graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, Lucas capítulo 2. Please open your Bible in the Gospel of Luke chapter 2, Versículos 25 a 30 verses 25 to 30, e 36 a 31. and also 36 to 38. Amém? Lucas capítulo 2, Luke chapter 2, versículos 25 a 30. from the verse 25 to 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. 26. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. 27. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: 29. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. 36 a 38. 36 to 38. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento, 37. permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite, com jejuns e oração. 38. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é comprovado pelos psiquiatras, eu não entendo muito, Have been comproved by the psychiatrists, psicólogo, eu não psychologists. sei, ouvi falar I heard about. que o ser humano, para ele se desenvolver, ele deve estar perto de pessoas. That for the being human to develop himself, they need to stand surround another humans. Ele tem que estar no meio do povo. Must to stand inside of the crowd. Pessoas nos fazem crescer. So the people makes us to grow. Pessoas nos fazem amar. The people makes us to love others. Pessoas nos fazem perdoar. The people also makes us to forgive. Pessoas nos traz edificação e maturidade. So also persons brings us growth and maturity. Eu nunca vi alguém crescer sem ter um relacionamento. I never saw someone to grow without relationships. Não existe crescimento sem relacionamento. There's no growth without relationships. Quanto mais você se relaciona, How much you have relationships, quanto mais você ama o ser humano, how a much you pessoa, love the being humans, the persons, quanto mais perto você esteja dos outros, how near you should be near of others, melhor você fica. better you will be. Talvez se nós entrássemos naquele sonho, vou para uma ilha deserta, Maybe if you should enter in one dream and then to go for an isolated island, você vai voltar com a fala errada, you will come back for your place speaking wrong. você vai voltar com a estrutura do corpo diferente, You will come back with your physical structure differently. os seus sentimentos vão desaparecer. Your feelings should get out. Por isso que é muito bom nós estarmos juntos. Because of this, it is very good to stand together with others. Nos faz crescer, It makes us grow, nos faz amadurecer. and then to make us to mature. Me preocupa muito uma pessoa que não quer se relacionar com ninguém. I have been afraid, worried about the persons that wouldn't like to have relationships. Entra na fábrica quieta e sai calado.
And then to enter in the company quiet and then get out without speaking anything. Entra na igreja mudo e sai mais mudo And then ainda. enter in the church without speaking and then get out in the same way without speaking anything. Nós não podemos fazer assim. We cannot do like this way. Nós temos que nos relacionar. We must have relationships. Porque isso nos faz crescer. Because it makes us to become more mature. Isso nos faz amadurecer. It makes us more mature. Em nossa vida nós procuramos referências. So in our lives also we are searching for references. Os pais são nossa Our primeira referência. Our parents are our first reference. Os professores, a cultura. The teacher is our reference. The culture that we have in our country have been also our reference. Quem nunca aqui teve alguém que falasse assim, olha, quando eu crescer eu vou querer ser que nem ela. So I think that you had someone in your life that you were looking for them and then speaking. When I should grow, I would like to be like that person. Eu quero ser que nem ele. I would like to be like him. Eu quero ser que nem ela. I would like to be like her. Eu queria muito ser como uma missionária que tinha na minha igreja. Era o meu sonho ser que nem ela. My dream when I was a child was to be like a missionary in the church that I was going there in Brazil. Ela era muito usada por Deus. He was so used in God's hands. E o meu sonho era um dia eu vou ser usada por Deus So também. and one day I shall be used in God's hands too. Eu vou ser igual àquela mulher. I shall be like that woman. Nós procuramos referências. So we are searching for references. Nós olhamos We are looking o que os outros estão fazendo. what the others are doing as well. Tem aquela referência má também. Also there are some evil references. Aquela que porventura você olhou e você falou, Deus me livre, sangue de Jesus So me that livre. you look for that, oh God, deliver me for this. I wouldn't like to be like that one. Eu não vou ser isso aí nunca. I never will be like that. Tem. Also we have these kind of references. Também. Né? Aquela referência que você fala assim, Deus me livre, isso aí eu não faço. So this I will never do it. Existe. So Mas there are also. são recordações que ficam, referências ou recordações. These are remembrances that we have. A nossa mente está cheia Our mind has been full de recordações, de referências. of remembrances and references. Assim como alguém marcou a sua mente, As well as in the same way that someone marked, scarred your mind. assim como alguém está dentro dos seus pensamentos, In the same way that someone had been living inside of your thoughts, você está no pensamento de alguém. you have been also inside of someone's thoughts in the same way. Você marcou a vida de alguém. Also, you have marked someone's life in the same way. As pessoas estão nos olhando. The persons are looking for us. E nós percebemos que a Bíblia é clara quando ela diz que nós devemos ser exemplo. So we understand also when the Bible says that we have to be example. Nós temos que ser exemplo, temos que ser modelo. We must be examples and models. Não, mas Cristo é o exemplo. No, we can speak, but Christ is an example. Sim, Cristo é o exemplo. Yes, of course, Christ is the example. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos os embaixadores, os representantes de Cristo Jesus aqui na terra. But the Word of God says that we are the representative people here of God here on earth. João 13:15 The Gospel of John chapter 13 verse 15 diz assim: says, pois eu vos dei exemplo para que façais o mesmo. so I gave you an example for you to do in the same way. Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou para que nós façamos o mesmo. So Jesus teaches us for us to do it the same way. E tem idade para ser exemplo? So do we have some age to be an example? Eu vou ser exemplo só quando eu tiver 25 anos. So I will be a good example just when I should have 25 years old. Só 30. Only 30 years old. Não existe idade para ser exemplo. So there is no age for us to be an A example. Heloíse com 10 anos, 11 anos já pode ser um exemplo. So Eloise also with 11 years old can be an example. As crianças de 9, 8 anos, 6 anos já podem ser exemplo. Children with 5, 6 and 9 years old also can be an example. 1 Timóteo 4:12 And diz 1 assim: Timothy chapter 4 verse 12 says, ninguém despreze você porque és moço. no one should don't look for you because you are young. Né? Não deixe você de lado porque você é moço. Don't leave you back just because you are youth. Mas seja
exemplo dos fiéis. But you, in your very teen age, be an example of the faithful people. Tito 2:7 diz: em tudo te dá exemplo de boas obras. So Titus chapter 2 verse 7 also give a good example in all your good works. Por isso eu preciso tomar cuidado, So because of this I have to take care, porque estão me olhando. because they are looking for me. Tem alguém me observando. There are someone that have been observing me. As pessoas estão de olhos abertos para ver exatamente o que você está The fazendo. people are looking for you to look what you are doing. Assim como marcaram a minha vida, você também marcou a vida In de the alguém. same way that someone marked my life, you have marked in someone's life in the same way. Lendo o texto de Lucas, And looking and reading the Gospel of Luke, nós encontramos um homem e uma mulher. we can find here a man and a woman. Queira Deus que nesta manhã Praise God. I hope in God that this morning nós consigamos meditar e observar, we should meditate and observe, e quem sabe aprender algo com a vida deles. and also to learn something with their lives. A pergunta é: posso marcar alguém positivamente? So the question that we can make is, can I mark someone's life positively? Eu posso marcar alguém positivamente? Can I mark someone's life positively? Sim, eu posso. Yes, I can. Qual a melhor marca que você pode deixar na vida de alguém? What's the best mark that we can place in someone's life? Qual que é a melhor marca que eu deixo na vida de uma pessoa? What's the best mark that I place in someone's life? As melhores marcas, irmãos, por experiência, The best marks by experience é uma vida de consagração. have been a holy life, consecrated life. Você consegue marcar as pessoas pelo que você é em Deus. You can mark the persons by what you are in God. Você não marca ninguém pelo bolo que você faz. You cannot mark anyone by the cake that you make. Você não marca ninguém porque surge uma boleira melhor, Because in the future will come someone that will make a more tasteful cake. né? Você não marca ninguém por dirigir bem, You don't mark anyone just for you to drive very well, por ajudar as for pessoas. to help other persons. Marca até um certo limite, You can mark until one right limit, mas uma vida de consagração, but a consecrated life, uma vida de exemplo com Deus, an example of life with God, isso tem poder de marcar os outros pro resto it de suas has vidas. power to mark anyone's life until the end of their lives. E no verso 25, And then in the verse 25, veja comigo. let's read together. Luke 2:25. Simeão era homem justo. Simeon was a righteous man. Simeão era homem justo. Simeon was a righteous man. A questão é saber como um homem pode ser justo diante de A Deus. matter is how a man can be righteous before God. A nossa comunhão foi totalmente comprometida. Our fellowship was compromised Pelo pecado, with sins. de que resultou a culpa, a condenação e a separação. And then from this we have the guiltness, and then we have the separation from God. Desde o Éden, Since the Eden garden, o homem foi separado de Deus the mankind have been separated from God por causa do pecado. by the sins. Mas Simeão foi nomeado como justo. But Simeon was denominated like righteous man. Não foi por causa das obras da lei. It was not by the laws, works that he was Não making. foi porque ele cumpria o Velho Testamento. Was not because he was observing all the Old Testament, Mas porque o seu coração but because his heart e os seus olhos estavam firmes no Messias. and then his eyes also were looking for the Messiahs. A salvação pelo Velho Testamento, The irmãos, salvation in the Old Testament ela tem que passar pela cruz. must to cross the cross. Ninguém foi salvo no Velho Testamento No one were saved in the Old Testament sem Cristo Jesus. without Christ Jesus. Eles estavam olhando para o Messias. They were looking for the promise of the Uma Messiah. salvação que
viria. in the salvation that should come in the future. Mas o Velho Testamento foram salvos pela lei? Não. But in the Old Testament period, they were saved by the practices of the law. No. No Velho Testamento foram salvos pelas boas obras? Não. They were saved in the Old Testament by the good works? No. Ninguém é salvo pela lei. No one can be saved by the practices of the Ninguém law. é salvo por boas obras. No one can be saved by through good works. Mas desde Abraão, But since Abraham, quando ele diz when he says que Abraão foi justificado pela fé, that Abraham was justified by faith, nós percebemos, we can understand nós vemos and we can see que a salvação that this salvation estava no Messias que haveria de vir. was in the salvation that should come in the future. Todos aqueles do Velho Testamento All of those in the Old Testament que olharam para o Messias that they were looking for the promise of the Messiah, foram salvos. they were saved. E nós? And us. Nós olhamos a salvação que já aconteceu. And then we are looking for the salvation that already happened. Eles olharam de lá para cá e nós estamos olhando daqui para lá. They were looking for the future and then we are looking to the past. Jesus já morreu e já ressuscitou. Jesus Christ already died and then E rose Ele up. está no nosso meio. And then He had been together with us. Simeão não foi salvo. Simeon was not saved, Não foi considerado justo. was not considered righteous Pela sua postura ou sua lei. Pela by lei. the practices of the law. Não. No, Mas porque ele via o Messias. but because he was looking for the Messiah. Versículo 25 diz: And the verse 25 says, e esperava a consolação de Israel. he was waiting for the consolation of Israel. Por isso ele foi salvo. Because of this he was saved. Porque ele esperava a consolação de Israel. Because he was waiting for the consolation of Israel. Simeão esperava que o Messias viria Simeon was waiting for the Messiah's coming e reconciliaria o homem novamente com Deus. and should reconciliate the mankind with God again. Através da morte e ressurreição de Cristo. Throughout Justo the death and resurrection of Jesus Christ by faith. Justo pela fé. Righteous by faith. Eu creio que Deus pode me purificar. I believe that God can purify Eu me. creio que o sangue de Jesus pode me purificar. I believe that the blood of Jesus can purify me. Eu sou salva pela fé. I have been saved by faith. Quer melhor marca para deixar na vida de uma pessoa? Do you want a better mark for you to leave in someone's life? Você mostrar a ela que você é justificada pela fé. You show for them that you have been justified by faith. Você pode colocar no coração da outra pessoa e falar: você também pode ser salvo. You can place in others' hearts also Porque and then Jesus say, Cristo you can be morreu por saved. você. Because Jesus Christ died for you. Simeão é justo, foi considerado homem justo. Simeon was considered a righteous man. Continuando, versículo 25. Also in the verse 25. Diz: justo e temente a Deus. 25. 2:25. He was righteous and devout. Devoto, é. No nosso dicionário, o Aurélio, pai dos burros, So in our dictionary, Aurelio, that has been the father of the donkey persons. nós falamos, né, que o nosso dicionário é. So we speak that our dictionary has been the father of the donkey Todo o person, the Brasil foolish fala, tá, persons. irmãos? Não é, All the Brazilians, it's not only here, okay? não é palavra ruim, não, It's tá? not bad words. Temente a Deus. Nosso dicionário diz assim: So our dictionary, fearing God, says, temer é fear God is sentir medo to have fear, freak, ou ter medo or to be afraid, ou ser reverente. or to be reverent. E agora eu quero tratar com vocês essas duas palavras: So now I would like to treat with you these two words, medo e reverência. fear and reverence, Medo de Deus. and fear of God. Como diz o pastor Juliano na conferência, So Pastor Juliano Son in the conference, talvez se nós tivéssemos um pouquinho de medo de Deus, maybe if we should be
a little bit afraid of God, talvez o medo fosse um ingrediente maybe the fear should be a very good part of the recipe que todo cristão deveria ter. that all the Christians should have in their hearts. Talvez se o mundo tivesse um pouquinho de medo de Deus, Maybe if all the whole world should have a little bit of fear of God, muitas coisas seriam evitadas. many things should be avoided. Talvez se o mundo pudesse contemplar a grandeza do nosso Deus, Maybe if God should look for the greatness of our God o quanto Ele é poderoso, and how much God is que Ele powerful, não é aquele cordeirinho manso que você faz o que quer that com He ele, was not that kind of small lamb that you can do anything that you want with Him, que Ele é o leão da tribo de Judá, that He is the lion of the Judas que tribe, Ele é o poderoso nas batalhas, that He is the powerful man in the battles, Ele é o general de that guerra, He is a general of wars, Ele é aquele dono dos seus exércitos de milhares e milhares e milhares de anjos. that He is the owner of all the thousands and thousands of hosts of Ele é heaven. o poderoso de He Israel, is the powerful of a Israel, rocha inabalável, the rock that had been o unshakable, Deus forte. the God that is strong, Talvez um pouquinho de medo de Deus, irmão. maybe a little bit of fear of Uma God, pitada de medo. just a little bit. Nós teríamos uma vida cristã muito melhor. We should have a better Christian life. O mesmo Deus que veio trazer a graça, The same God that came to bring us o grace, mesmo Deus que nos ama the same God that loves e us, que nos atrai com amor. and then also that attracts us with love. É este Deus que vai julgar todas as It is coisas. this God that will judge everything. É este Deus que vai colocar os santos nos céus It is the same God that will place the holy people in e heaven. aqueles que não creram And na then condenação all of eterna. those that didn't believe in God and eternal Aonde o condemnation. fogo não se apaga e o verme não morre. Where the fire never ends. O medo, The irmãos, fear. o medo nos ajudaria. The fear should help us. Quando eu fui com a irmã Rowena para as Filipinas, When I went with our sister Rowena to Philippines, nós fomos num show que acabou 2 da manhã. we Filipinas went for one gospel meeting, meia-noite. gospel song meeting that was that finished at 2 a.m. E nós não tínhamos dinheiro para o táxi, So we didn't have money for taxi. era caro. Was Nós expensive. vamos ter que ir embora de jipe. So we have to go back by jeep. E o lugar que nós estávamos era muito perigoso. So the place that we were was very dangerous. Então nós nos agarramos e fomos, sangue de Jesus. So we were walking and the blood of Jesus has power. The blood of Jesus has power. Coloque seus anjos aqui. Place your Coloque angels seus anjos here. Place your angels E here. nós fomos embora até achar um jipe And then we were walking until to find a jeep de madrugada. at night. E o medo So the fear nos faz tomar um pouco, nos faz ter precaução. makes us to be a little bit to have some precaution. Eu não aconselho você a ter medo de Deus, irmão. So I don't advise you to be fear of God. Mas faça como eu tenho um pouquinho de medo de But Deus. do like me, have a little fear of God. Eu tenho um pouquinho de medo de I have a little fear of God. Deus. Mas eu não estou falando para você ter medo, tá? But I'm not speaking to you to be freaked for God. Mas eu tenho, But I have. tá? Irmãos, o medo talvez nos ajudaria muito na So vida cristã. maybe the fear should helps us to in the Christian life. Mas eu acredito que aqui neste texto Simeão era reverente. But I believe here that in this text Simeon was a reverent person. Temente a Deus quer dizer também reverência. To fear God also means to have reverence. É um estado. It is a condition. Reverência é respeito com as coisas sagradas. Reverence also is respect for the holy things. É consideração pelas coisas de Deus. Having consideration for the things of God. Também pode ser uma saudação Also can be greetings que se inclina com o busto that you can decline your one breast e dobra os joelhos. and then bow your knees. Eu acredito que Simeão
I believe that Simeon era uma pessoa reverente. was a person that had Diz reverence. que ele era temente a Deus. And also the text says that he was fearing God. É uma pessoa que respeitava as coisas sagradas. So he was respecting the holy things. Aquele homem que se dobrava That man that was declining no himself altar de Deus. before the altar of God. Eu fui no posto esses dias colocar gasolina. And I went to gasoline stand to insert some gasoline in my car. E quando eu saí com o carro e eu olho para trás, o japonês estava assim. So when I get out from the gasoline stand with my car, and then when I look at back, the Japanese that was working in the gasoline stand, he was like this way. E eu já estava lá na frente, ele estava lá atrás. So I was there far, and then he was greeting me. E eu falei, meu Deus, Oh God. uma pessoa sujeitada a um cumprimento, né? Uma reverência. So what kind of greetings? What kind of reverence? E muitas vezes nós não temos And then essa reverência sometimes- para com Deus. Sometimes we don't have this kind of reverence for God. Se abaixar é fácil, é muito And then fácil. to decline ourselves is very easy. Agora dobrar o coração. And then to bow your heart, Ah, é it difícil. is very difficult. Ser reverente a Deus. It's difficult to be reverent Simeão, of God. homem justo e Simeon reverente. was a righteous, devout, and reverent. Versículo 25, And the same verse 25, parte final do versículo 25 the last part of the verse 25 a 26. until 26. O Espírito Santo estava sobre ele. The Holy Spirit was upon him. O Espírito Santo estava sobre ele. The Holy Spirit was upon him. O médico Lucas fez questão de descrever a condição espiritual desse homem. So the doctor Luke gave a very good description, clear description about this man. Qual é o seu estado espiritual? What have been Simeão? your condition, the condition of Simeon here? Qual era o estado espiritual dele? What was the spiritual condition of Simeon? Primeiro, o Espírito Santo estava sobre ele. First, the Holy Spirit was upon him. 26. 26. O Espírito Santo revelou a ele. The Holy Spirit revealed it for him. Versículo 27. Foi movido pelo Espírito Santo. 27 says that he was moved by the Holy Spirit. Oh, meu Deus, quanta glória acontece. So how great glory happens. Quanta glória nós podemos ver How great glory we can quando see nós estamos à disposição do Espírito Santo. when we have been in this position of the Holy Spirit. Quantas maravilhas os nossos olhos podem contemplar How great wonders our eyes can see quando nós estamos movidos pelo Espírito when Santo. we have been moved by the Holy Spirit. Simeão gozava de uma presença especial do Espírito So Santo. Simeon was feeling and living a special presence of the Holy Spirit in his Esse life. Espírito o orientava. This Holy Spirit was guiding him. Era aquela forma superior de vida. Was that superior way of life Uma forma de que em tempos antigos that in ancient periods usava-se a expressão ele andava com Deus. also they were speaking in ancient periods he was walking with God. Simeão andava com Deus. Simeon was walking with God. Simeão era movido, era inspirado pelo Espírito Santo. Simeon was moved and inspired by the Holy Spirit. Deus havia revelado a Simeão, homem, tu não vai morrer. So God was revealed for Simeon, you shall not die Antes de ver o Cristo. before to see the Você Messiah, não vai Christ. partir You should not leave antes que você veja o Cristo. before you to look O for Messias. Christ the Messiah. O Espírito Santo sustentava para alcançar a promessa. So the Holy Spirit was supplying his needs for him to reach out the O promise. Espírito Santo dava saúde, So the Holy Spirit was giving health for ou him, dava graça para alcançar a promessa was giving grace for him to reach out the de promise, ver o Cristo. to see the Messiah. E por causa dessa intimidade com Deus, And by this intimate life with God, versículo 27 diz assim: and the verse 27 says,
movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Moved by the Spirit, he went into the temple Ele courts. foi conduzido, ele foi movido pelo Espírito Santo. So he was guided and moved by the Holy Spirit. Nós não lemos aqui, irmãos, We cannot read here, siblings. nós não vemos que Simeão tivesse revelado alguma coisa sobre o nascimento de Jesus. We cannot see anything that Simeon was prophesying or revealing something about Jesus Christ born. Nós não vemos ele profetizando ou falando sobre o milagre da concepção virginal de Jesus. We cannot see Simeon prophesying about the miracle of the conception of Jesus. Ou a respeito da visita dos anjos, nada disso. Or about the visit of the angels. Mas quando sobe as escadas, But when he was walking through the upstairs, casal comum, a very common couple, José e Maria, Joseph and Mary. quando esse casal começa a se aproximar do templo, When this couple begins to approach for the temple courts, o Espírito Santo de Deus diz: aí vem o menino. so the Holy Spirit spoke in his heart, here is coming the boy. Simeão conseguiu identificar aquela criança. Simeon could identify that Ele child. viu, ele reconhece a identidade do menino. He looked for the boy and then recognized the identity of that boy. O templo era cheio de pessoas. The temple was full of persons As at that day. pessoas viviam em função do templo. They were living to work in the temple. Viviam em função da religião. They were living just for religion. Mas diz a palavra de Deus que Simeão reconhece o menino. But says the word of God that Simeon could discern and recognize the Messiah. Ele tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. He had an intimate life with the Holy Spirit. E quando ele ouve aqueles passos, And then when he heard about those steps, ele sabia he was que lá understanding vinha o Messias, o Cristo. that was coming the Messiah, the Christ. Não veio com carruagem. He didn't come with a very big Ele chariot. não chegou com fogos de artifícios e nem soldados, There- guarda-costas, There não was tinha not nada. fireworks or soldiers or anyone to help him. Pelo contrário, um casal simples. By opposite way, they were a very common couple. Maria e José Joseph and Mary. carregava o menino Jesus. They were bringing the boy Ele Jesus toma Christ. aquele menino no colo. And then he take that boy in his arms. Ele toma aquela promessa no colo. And then he took that promise in his Ele hands. toma o menino nos braços. And then took the boy in his E arms. diz: agora, Senhor, eu posso morrer em paz. So now, Lord, I can die in peace. Porque os meus olhos viram a salvação. Because my eyes could see the salvation. Talvez nós não vamos reconhecer coisas grandiosas, irmão. May we should never recognize so amazing Talvez things. nós não veremos coisas grandiosas. Maybe we should not see so amazing Mas quando things. nós somos cheios do Espírito Santo, But when we are full of the quando Holy nós somos Spirit, movidos pelo Espírito when we have been Santo, moved of the Holy nós Spirit, alcançamos a promessa. we can reach out the Nós promise. alcançamos aquilo que Deus We preparou. can reach out what God had prepared for us. Simeão alcança a promessa. Simeon was reaching the E promise. diz: posso fechar agora os meus And olhos. then he spoke, now I can close Porque my a eyes. salvação chegou. Because the salvation came. Despede em paz o teu servo. So dismiss in peace your Porque os servant. meus olhos contemplaram Because my eyes could see your glory. a salvação. The salvation. Seja cheio do Espírito. Be full of the Holy Spirit. Seja cheio do Espírito. Be full of the Holy Spirit. Nada menos que isso. Nothing less of Ser this. cheio do Be Espírito. full of the Holy Para Spirit que o of God. Senhor te mova, For God to te move you conduza, and to guide te you dirija and to drive e your te life faça alcançar and a to make you promessa. to reach out the promise. O coração dele So his heart era alimentado. was feeded, Era alimentado pela was palavra. feeded by the word of God. Coisas maiores sustentava aquele homem. Greater things were supplying his life. Promessas grandes o sustentavam.
sustentá-los. So great promises was supporting Que their o lives. Espírito Santo de Deus esteja sobre May eles. the Holy Spirit of God should be upon you. Quais são as marcas que Simeão deixou? Which were the marks that Simeon left? Homem justo, He was a righteous man. temente a Deus. He was fearing God. E estava com o Espírito And Santo. he was with the Holy O Spirit. Espírito Santo estava sobre ele. The Holy Spirit was upon him. Marcas que Ana deixou. The marks that Anna left. Glória a Deus. Versículo 36. Verse 36. Versículo 36. Verse 36. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. Ana deixou de marca Anna left a mark de um bom nome. of a good name. É evidente no texto que Ana era conhecida como alguém Was very clear, it had been very clear here in this text that Anna, que fazia declarações eloquentes, ela se expressava muito bem. that he was a woman that was expressing herself very clearly, E demonstrava que ela possuía um dom profético. and also shares that she had a prophetic gift. Olha que bom nome, irmão, para nós termos. So what a good name for us to have. A profetisa Ana. The prophetess Anna. A profetisa Ana. The prophetess Anna. A porta-voz de Deus. The ambassador of God. A mulher que é dirigida por Deus. The woman that had been driven by A God. mulher que quando fala, The woman that when é speaks Deus falando. is God speaking through all her. Ana deixou marca de um bom nome. Anna left a mark of a good name. Nós devemos assumir um compromisso conosco mesmo. We have to take a compromise with ourselves. De ter sempre um bom nome. That to have always a good name. Ser conhecida como a crente. Have been known by a believer. Ser conhecido como a crente. Have been recognized like a believer. Como a serva de Deus. The servant of God. Como a doce, a crente, a que ama. That loves, that believes in Christ. Preze pelo seu bom nome. So take care of your good name. Aqui diz que ela era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Here also says that she was a prophetess, a daughter of Phanuel of the tribe of Asher. Para entrar aqui na palavra de Deus, profetiza, irmão. To enter here in the word of God, prophetess. Essa mulher, This woman, ela realmente era uma profetisa. she really was a prophetess. Ela realmente era uma mulher de She Deus. really was a woman of God. A marca que Ana deixou foi de um bom nome. So the mark that Anna left was a good name. Aonde você passar, Wherever you should walk, tem um bom nome. Homens e mulheres. should have a good name, É man and mesmo. woman. A Bíblia diz que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. So the Bible says that a good name is better than richness. Seja conhecido Be recognized como um porta-voz de Deus. like a person, an ambassador of God. Como alguém que professa o nome do Senhor. That's someone that professes, that speaks about the name of the Lord. Como alguém que proclama as coisas que há de vir. Like someone that proclaims the things that shall come in the Como future. aquele que conhece coisas futuras e insondáveis. That someone that knows some things about the future that no other people can know. Primeira marca que Ana deixou The first mark that Anna left foi de um bom nome. was a good name. Segunda marca, The second mark, 36, parte final. the 37. 36, the last part, and also the beginning of the verse 37. Pureza e fidelidade. He was pure, and she was pure, and she was faithful. Ela, já de idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos depois do casamento. And she was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage. Permanecendo viúva por quase 84 anos. And then was a widow until she was 84.
pureza e fidelidade. Purity and faithfulness. Eu não estou pedindo para você ficar viúva. I'm not requesting you for you to be a widow. Você não tem que ficar viúva, não. Tá? You don't need to be a widow. Tá? Não, irmãos. Mas aqui diz que ela viveu com seu marido, casou para os jovens. Né? So here says that she married and then was living with her husband. Ela, no caso, ela se casou virgem. Cadê as crianças? Ai, porque só tem criança, né? Não tem mais So we don't have some teenagers here. adolescentes e jovens. So young, so Né? we don't have here. Mas ela era pura, So she was pure. Pure. ficou viúva. She became widow. E a Bíblia diz que a viúva que andava de casa em casa nem cesta básica podia receber. So the Bible says that the widow that was walking from one house to other could not receive any kind of help. A igreja não podia ajudar pessoas viúvas. The church or the community could not help any widow that was walking just from one house to other. Ou pessoas que não paravam. A Bíblia não nos permite ajudá-las. So the Bible said, "For don't help those persons that walk from one place to E other." aqui diz que ela era viúva por 84 anos. The Bible says that she was widow until 84 years old. Significa que ela era fiel. It means that she was faithful. Ela era pura. She was pure. Ela era uma mulher de dedicação ao Senhor. She was dedicated to the Lord. O Lucas, ele faz questão de mostrar And the Gospel of Luke is very clear displaying these characters. que ela viveu todos estes anos That she was living all these years servindo ao Senhor. serving the Lord. Charminho, irmãos. Esse negócio charminho, viu? Manda This fora. kind of charm, get out your charm. Conversinha no pé do ouvido, manda fora. Speaking in the ears, get out of this. Irmã, irmão, amigo, amiga virtual, né? Agora tá uma onda So- de amigo e amiga virtual. So now we have a very something that is very common. The virtual friends. Fala do casamento, fala da mulher, lá do amigo. Speak about the marriage, speak about my intimate life with friends in the internet. Existe agora muita amizade virtual. Today we have a very many friendship, virtual friendships. Conselheiras e conselheiros virtuais, não So existe. virtual advisors too. Não existe isso, para crente não pode. For believer, it's not good. Ex-namorada, amigo número 1. Ex-girlfriend, that it is a best friend now. Gente, não pode. Ex-girlfriend, first best friend now is not good. Olha, Cannot. meu ex-namorado é o meu melhor amigo hoje. So my ex-boyfriend is now my best friend today. And you're Santo married. Deus, o mundo está invertido, irmão. Nós So- somos crentes. The world have been inverted. We are believers, siblings. Conversa fiada. It is a very how can I say, not good talking. Aqui fala sobre pureza. So here speaking about purity. Aqui fala pureza, não é só toque não, And irmão. purity is not only to touch. Não é só toque não, é conversa, é pensamento. It is also talkings. It is also thinkings. É vídeo, It is videos. é internet por aí. Internet throughout the way. Tudo isso é pecado, faz parte da impureza. These things are part of the impurity. Ó, se um rapaz, irmã, quiser conselho teu, você manda ele pedir conselho pro pastor. If some boy would like to take an advice Não with you, dá girl, conselho. so send to the pastor. Não dá conselho. Don't give Eu advice. estou falando aqui porque eu sei, irmãos. Eu I am sei. speaking because I know. Não dá conselho para homem, não. Don't give advices for men. Homens, não dá conselho para mulher, não. Men, don't give advice for women. Fala para ele procurar um missionário. And search for the missionary. Ou a sua esposa. Or your wife. Amém? Não existe isso. There is not this. Não adianta falar que tem, que não tem. There is not. We Isso cannot não speak that it exists because it doesn't exist. Não, mas eu estou evangelizando, né? So I am evangelizing. Não existe isso, não. It doesn't happen. Ah, todo mundo aqui já é adulto. Everyone Irmão, here having a doubt. You can understand. pureza Purity, e fidelidade. faithfulness. Usem tudo para a glória de Deus. Use everything for the glory Agora, of o God. irmão Hector pode So- orar para Deus não
uma esposa. So our brother Hector can pray for God to give him a wife. A irmã Suemi Our sister Suemi. pode orar, irmã Mayumi. So our sister Mayumi Pode orar para Deus dar uma esposa can pray maravilhosa. for a husband. Agora os casados, But the married persons agora os casados não pode não. cannot. Amizade virtual não pode não. Quem é So casado, virtual friendship, if you seja like to amigo do marry, seu marido ou da sua mulher. after marriage, be a friend of your husband and O wife. irmão Nakamura também Also, dear brother Nakamura pode orar para Deus preparar uma esposa. can pray for God to prepare a wife. Mas não namora na internet, tá? But irmão? don't have girlfriend in the internet, okay? Tá bom? Amém. É verdade. Amém, casais? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos manter nossa fidelidade. Let's keep us faithful. Eu saí um pouco, mas So I just left the way, but é mais. Glória a Deus. Pureza e praise God. fidelidade. Purity and faithfulness. Versículo 37. Verse 37. Diz, não se afastava do templo, cultuando a Deus com jejum e oração. She never left the temple, but worshipped at night and day, fasting and praying. Qual a marca que Ana deixou? What was the mark that Anna left? De uma mulher que vivia na igreja. Of a woman that was always in church. Uma mulher que vivia na igreja. That was always in church. O que é a marca que ela deixou em alguém? What was the mark that she was placing in some Uma mulher persons? dedicada às coisas de Deus. A woman that was dedicated of the God's purposes, Não things. se afaste da igreja, irmãos. Don't apart yourself from the church. Irmãos, não se afaste. Don't apart yourself Cultue a Deus. and worship God in the temple. Cultue a Deus neste lugar. Worship God in this place. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia sobre mulheres, Every time that we read in the Bible about women, elas sempre foram o braço direito de grandes ministérios. they always were the right arm of great ministries. A minha mãe sempre falou para o pastor Ken: My mother was always speaking for my husband. você trate muito bem as irmãs, So you treat very well the women porque elas são o braço direito do seu ministério. because they are the right hand of your ministry. Os homens também são. The men also are. Tá, irmãos? Não fiquem com ciúme. Don't be jealous. Mas But as mulheres, todas as vezes que nós lemos na palavra de Deus, every time that we can read in the Word of God, elas estavam pregando, they were preaching, elas estavam trazendo vidas, they were bringing others to elas Christ, estavam servindo, they were serving, elas estavam hospedando, they were receiving persons in their elas houses, estavam fazendo roupa para they o were profeta. making dresses for the prophets, Ela via a necessidade da obra de Deus. they were looking for the necessity of the works of God. As mulheres The women são are uma bênção para a igreja. blessed for church. Irmãs, vocês são uma bênção para a obra de Deus. Sisters, you are blessed for the works of God. Ana vivia no templo. Anna was living in the temple. Vivia, não se afastava do templo, She was cultuando a not- Deus, She was not aparting from the temple. She was worshiping God, orando e jejuando. praying and fasting. Orando e jejuando. Praying and fasting. Hoje eu vendo a irmã Arlene orar aqui. Today I was looking for our sister Arlene to pray here. Eu me lembrei quanto eu orei sozinha, irmã. I remembered how much I prayed alone. Quantas vezes vim aqui para a igreja sozinha orar. How many times I came to the church alone to pray. Muitas vezes. Many times. E hoje o Senhor me deu companheiras de oração. So today God gave me some partners of prayer. Hoje o Senhor me supriu de mulheres que oram comigo. So today God supplied me with women that prays together with me. E eu louvo a Deus. So I praise God. Porque a mulher Ana The woman, Anna, servia a Deus com jejum e oração. was serving God with fasting and prayers. Vamos jejuar e orar. Let's fast and pray. Último, Last, versículo 38. verse 38. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Ana também era movida pelo Espírito Santo, a Ana- mesma coisa que Simeão. Anna also was moved by the Holy Spirit
In the same way of Simeon, Ana chegou no exato momento. Anna arrived in the exact moment. Ela chegou no exato momento em que o Messias vinha ao templo. She arrived in the exact time that the Messiah came to the temple. E aqui demonstra And here shares que o Espírito Santo de Deus também levou ela no exato momento. also that the Holy Spirit carried her to the temple for the exact time. Que coisa mais maravilhosa How- você chegar na hora certa. How amazing thing is you to arrive at the right moment. Quando alguém está desesperado, você chega na hora certa. So when someone had been discredited Quando and then you alguém- arrive in the right moment. Quando alguém está precisando da sua ajuda, você chega na hora certa. When someone needs your help and then you arrive at the right moment. Ana chega no exato momento. So Anna arrived in the exact moment. Só tem uma explicação para isso. Just one answer for Ser this. dirigida pelo Espírito To Santo. be driven by the Holy Spirit. Enquanto ela estava lá tranquila, While she was there, o very calm, o Espírito Santo disse para ela: the Holy Spirit spoke for her. Ana, eu tenho um presente para você. Anna, I have a gift for you. Ana, eu preparei algo para você. Anna, I prepared something for Eu you. não te dei promessa de que você viria o Messias. I didn't give you the promise that you should see the Messiah. Mas está lá Simeão. But there Simeon. Simeão está com o menino nos braços. Simeon had been with the boy in his arms. E se você for lá agora, Ana, você vai ver o menino. If you go there, you will see the boy. Ela era dirigida também da mesma forma pelo Espírito She Santo. was also driven by the Holy Spirit in the same way. Viu She saw. a salvação. She saw salvation. Viu a salvação. She saw the E salvation. louvou a Deus. And then praised God. Porque o menino Because the boy estava nos braços de Simeão. was in the arms of Simeon. É tão bom, irmão. It's so good, É sisters. tão bom, irmãos. It's so good, Sermos sisters. dirigidas pelo Espírito To be Santo. driven by the Holy Spirit. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vê o que ninguém vê. All of those that have been guided by the Holy Spirit can see things that the common persons or the other persons cannot see. Contempla o que ninguém pode ver. Can see what the other persons cannot see. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo são movidos por ele. So all of those that have been driven by the Holy Spirit, they are moved by the Holy Eu Spirit. já cheguei, And then I eu já arrived. cheguei em casas I arrived in some e que eu bati houses. na porta, eu estava indo me matar agora. I knocked in the door, and then the person spoke to me. Eu já I passei was por isso. commit suicide now, and I had this experience. Eu já passei uma vez de evangelismo At once, when I was evangelizing, que uma moça estava afundada no crack, no that was cristal. one girl was using crack, crystal also. E quando eu vi heroin. aquela moça, eu falei: se reconcilia com Deus. And then when I saw that woman, I spoke for her, reconciliate yourself with God. Na mesma semana ela estava na igreja. In the same week, she went for the church. Na mesma semana ela falou: eu estava afundada no cristal. So in the same week, she spoke for us in the church, I was using too much crystal E drugs. a senhora me deu um panfleto e disse a mim: reconcilia-te com Deus. And then you give me a tract, and then you spoke to me, reconciliate yourself with God. Como é bom ser movido pelo Espírito How is Santo. good to be moved by the Holy Spirit. Já passamos também And we had those um experiences. dia de evangelismo. And one day, evangelizing, Rapaz que estava na esquina de uma boate, there was a guy that was in the corner of one nightclub. como guarda-costa, He was como guarda, Coast Guard, how can I say? Segurança. Bodyguard. como segurança naquela boate. He was working in that nightclub at night, O like a pas- security. O pastor foi falar com ele, And then the irmãos. pastor went there to speak for that Na man. mesma semana ele estava na igreja. So in the same week, he went for the church. E naquela semana que ele faltou no serviço para ir na igreja, In that week that he was absent in his job to go to the church, essa pessoa que ficou no lugar dele foi esfaqueada e morreu. then the person that was in his place, trade in the shift,
with him, he was died with knife. E morreu And then he died no lugar dele. and traded his place. Irmãos, o mundo precisa de você. So the world needs you. Mas ele precisa de você sendo guiado pelo But he Espírito needs Santo. you to be guided by the Holy Spirit of God. Eu já cheguei em lugar de que o marido ia jogar a mulher pela janela. And then I arrived in one place that the husband was trying to drive out from the window the wife. Já chegamos em lugar de que gente ia pular da ponte. So we arrived in one place that one person was trying to jump himself from the bridge. Nós já tivemos inúmeras experiências We com had Deus. some experiences with God. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito But Santo. we must be guided by the Holy Spirit of God. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Homem e mulher, a mesma Guided coisa. by the Holy Spirit of God. Man and woman, the same thing. É a mesma It coisa. is the same thing. Nós podemos ser guiados por We can be Deus. guided by God. Por fim, Ana For at last, Anna foi muito mais além do que Simeão. was over than Simeon. Eu tinha que terminar com uma coisa para as mulheres. Né? I would like to finish for women. Eu tinha que dar uma para as mulheres. I would finish for women. Simeão morreu. And Simeon died. Ele disse: Senhor, despede em paz o teu servo. So Simeon said, dismiss yourself in peace. E chegou a hora de sua morte. Now arrived at the time of his death. Versículo 38, parte B. But the verse 38, part B. Vamos ler o 31. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus Coming up to that very moment, she gave thanks to God e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de and spoke Jerusalém. about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Enquanto Simeão morre, And while Simeon was dying, Ana continua falando. she continues speaking. Ela continua proclamando She continues proclaiming a redenção. the redemption. Ele falava do menino. Uh, Ela falava do menino she was speaking for the boy. a todos os que esperavam a redenção. She was speaking about the boy for all of those that were waiting for the redemption. Simeão viu, mas eu também vi. Simeon saw, but also I saw. Simeão pegou o menino nos braços, mas eu estava lá, eu fui testemunha ocular. Simeon carried that boy in their arms, but I was a testimony. I was a witness. I was there. E termina aqui dizendo que And then Ana finish that says, falava a respeito do menino. Anna was speaking about the boy. A melhor marca, irmãs, que The nós best. podemos deixar The best mark that we can leave, sisters, é a marca de Jesus Cristo is the mark of Christ na Jesus vida das pessoas. in the lives of the É a marca do persons. nosso Deus. Is the mark of our God. Amém. Se eu deixar minha marca em vocês, irmãos, vocês vão para o inferno. If I leave my mark in yourself, you go hell. Mas se eu deixar a marca... Perdão. Mas se eu deixar a marca... Não, mas eu estou considerando aqui, é verdade. Mas se eu deixar a marca de Cristo But if I leave the mark of Christ na vida de in vocês, your life, nós vamos juntos para o we céu. will go together for. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Please stand up.